Coordenador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Roberto Monte, explica que essa data tem a ver com a identidade. Bem, veja só, a gente está vivendo em um mundo de muitas transformações, né? E é um mundo no qual a determinação, a autonomia dos povos é que está sendo uma coisa muito salientada. A questão da memória, ela tem muito a ver com a questão da identidade. Então, essas datas são muito importantes porque elas, de qualquer maneira, realçam sempre a mesma coisa. Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando, digamos, que as pessoas vivam, né? As pessoas não sejam escravas, né? Porque o que a gente vive hoje é o seguinte: você tem impérios e o Brasil, infelizmente, é uma colônia, né? E muitas vezes os valores culturais, os valores políticos, econômicos, né? Você sempre tem que seguir a ordem do dono, ou seja, do imperador, do império ou daquele que lhe oprime ou aquele que faz a tua cabeça. Então é muito importante, no dia de hoje, quando se fala em memória, né, você tem que trabalhar muito a questão, digamos, da autodeterminação, né, da questão da identidade, porque um povo sem identidade, um povo que não tem uma cultura ressaltada, é a pessoa que vai passar o tempo feito macaco dançando rock, ou nada contra o rock, né? Eu não estou querendo tirar onda de ser contra o lance cultural, mas muitas vezes você pega um cantor medíocre de qualquer país do mundo e você não sabe o que é uma lapinha, você não sabe o que é um boi de reis ou um toré. Então, eu acho que ele está falando de uma coisa mais ampla que acaba um pouco dentro da sua própria casa, né? Então, você que vive em algum local, você tem que ter identidade. Você, para ter identidade, você tem que ter memória. E para você ter memória, isso tudo, você tem que ter participação política. Porque se você não tiver participação política, você vai ser o chamado uma pessoa ignorante, né? Um analfabeto político. Quer dizer, aquele que fala muito e não estuda, e não conhece as suas raízes, a sua família, o seu estado, né? Você não conhece o mundo que te norteia, né? Você mora aqui no Rio Grande do Norte, mas se você não souber a história, que isso aqui antes de ser ocupado pelos portugueses, por outras nacionalidades, você tinha povos nativos, né? Mesmo que depois venham outras culturas, etc., você tem que ter esse tipo de compreensão e tem que fazer exatamente esse tipo de aprofundamento. O coordenador ainda fala sobre a questão dos direitos humanos. Bem, para dar esse enfoque sobre a questão sobre a verdade, sobre a questão de direitos humanos, é quase que um desdobramento. Quando você, digamos, você é uma pessoa colonizada, né? E você não pode ser, assim, domado. É como se fosse um cavalo domado, né? Então, quando você sai do modelito no qual o império quer que você continue sendo, evidentemente que todo tipo de violação vai acontecer. Pegue um pouco essa questão cultural, né? Tipo assim, quando o invasor chega em algum lugar, ele quer empurrar desde chiclete a todo tipo de bugiganga. Aí se você virar um macaquinho adestrado, tudo bem. Se não for, meu amigo, você é exterminado, você é morto. Quer dizer, nos anos 60, 70 e diante, é só pegar a literatura brasileira que muitas tribos, o cara jogava lá, sabe, que é um saco de alguma coisa, o coitado do índio lá ia comer, era açúcar misturado com estricnina. E outra coisa que você tem, você estupra, você mata. Então, você, para exterminar uma pessoa, não é só dar um tiro na testa. Você pode muito bem pegar uma igreja evangélica dessas bem escrota, né, que vai tirar a identidade da pessoa. Aí você vê o seguinte, algumas igrejas que ficam dizendo que às vezes a pessoa que tem
uma vertente, sei lá, afro, esse negócio de lance africano, qual é o direito que um pseudo-pastor vai dizer que aquilo é coisa do cão? O cão pode ser ele. Então, você tem muitas armadilhas, né? Você tem a armadilha da violência em si, como você tem a questão da dominação cultural, que você deixa de dançar toré e vai macaquear dançando uma música, sei lá, feita na Coreia. Uma música que às vezes está no TikTok, é uma dancinha de 1 minuto.